hoje eu trouxe aqui, eu sou de Garutino, eu tenho formação aí pela Santa Casa de São Paulo. Eu trouxe para a gente discutir um caso sobre hérnia de disco lombar, né, uma patologia aí bem frequente, né? O caso que eu trouxe é uma paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, estudante, já com um quadro aí, a queixa, né, de lombocitoalgia direita há 6 meses, em tratamento, realizando fisioterapia, reeducação postural. No entanto, ela apresentou uma piora importante aí nas últimas semanas, dando entrada no pronto-socorro, né? Sem antecedentes prévios, uma dor lombar pela escala visual analógica referida pela paciente de intensidade 2, uma ciática direita, intensidade 10, LASEG positiva à direita, um déficit sensitivo motor, radicular L5 à direita, estando os reflexos preservados. Antes de dar andamento aqui na discussão do caso, né, e o seu desfecho, eu trouxe aqui algumas observações que eu considero importante, né, já que o atendimento no pronto-socorro em pacientes com dor lombar é bastante frequente, né? Sendo importante a história clínica do paciente, né, para a gente diferenciar se realmente essa dor lombar provém, né, da coluna, tá? Aqui alguns probleminhas, né, doenças sistêmicas, presença de antecedente aí de mieloma múltiplo, anemia falciforme, espondilite anquilosante. Muitas vezes já peguei paciente internado, né, com dor lombar apresentando problemas no trato gastrointestinal, dentre elas aí a colecistite, aneurisma de aorta, inflamações pélvicas como endometriose, problemas na articulação do quadril sacroiliaco e as doenças propriamente ditas da lombar, né, espondilólise, espondilolistese, artrose, a hérnia de disco e até mesmo fraturas. Importante também, né, o que a gente considera aqui como red flags, né, pacientes com história de câncer, perda de peso sem explicação, uma dor em repouso, dor noturna, história de tabagismo, nos leva a pensar aí sobre uma provável lesão secundária na coluna, né, manifestando com dor lombar, pacientes com osteoporose, o uso crônico de corticoide, pacientes jovens com trauma de maior intensidade e idosos de menor intensidade, tomar cuidado com esses dois problemas, a espondilite anquilosante, o DISH, que alguns pacientes que apresentam esse tipo de doença podem, né, por um trauma menor, acabar evoluindo aí com fratura, até mesmo luxação da coluna. Paciente com história de febre, usuário de drogas, antecedente de infecção, imunossuprimidos, no caso aí um quadro infeccioso, a conhecida cauda equina, né, uma emergência, fraqueza progressiva com disfunção esfincteriana, alguns casos até mesmo com retenção, tá? E no caso aqui da nossa paciente, uma paciente apresentando uma fraqueza progressiva, tanto motora como uma piora da sensibilidade. O exame físico, né, na hérnia de disco, aqui à esquerda, né, os dermátomos, né, L1, L3, dermate L4, medial da perna, L5, dorso do pé, S1 lateral, né, os miótomos, L2, a flexão do quadril, L3, responsável pela extensão do joelho, L4 a dorso, flexão do tornozelo, L5 extensão do hálux e S1 flexão do tornozelo. A graduação de força, lembrando o grau 3, né, quando começa, já tem uma perda de força maior, porém ele vence a gravidade. Tá? E a gente lembrando aqui que mais de 95% das rupturas discais ocorrem no nível L4, L5 e L5, S1. Pelo exame físico, a gente já consegue até mesmo ter alguma ideia aí sobre a localização dessa hérnia de disco. Que eu trouxe o exame físico, né, neurológico das principais raízes acometidas, né, como a gente viu que 95% pega nível L4, L5, L5, S1, L4, dorsiflexão do tornozelo, na tibial anterior tem reflexo tendinoso profundo, que é o patelar,
e a sensibilidade medial do tornozelo, malelo medial e medial do pé. L5 já a extensão do hálux, não tem reflexo tendinoso profundo, e a sensibilidade no dorso do pé. E S1, a flexão plantar, o reflexo tendão calcâneo, a sensibilidade lateral do pé, malelo lateral e plantar. Os testes, né, o teste de elevação do membro inferior. A gente tem que lembrar aqui que o nervo ciático é formado pelas raízes de L5, S1 e S2, estando tensionados principalmente na angulação, aqui de 35 a 70 graus. Acima de 70 graus, o estresse acaba sendo não tanto no nervo ciático, mas mais na lombar. Né? Já as raízes, hérnias de disco alto, vão comprometer as raízes mais altas, L2, L3, L4, que vai ter o teste de elevação negativo, que a gente realiza outro teste que eu vou mostrar mais para frente, que é o teste de estiramento do nervo femoral. O teste de Laser, que a gente comenta muito, né, na verdade ele foi descrito por Forst, que foi um aluno dele, consiste em 2 etapas. Inicialmente a gente realiza a elevação do membro inferior, e posteriormente na segunda etapa uma flexão de 90 graus do quadril e do joelho, né, em que o paciente vai ter um alívio da dor, diferenciando aí uma dor radicular de uma provável patologia coxofemoral, e voltando a estender aqui a perna, estender o joelho, ele volta a sentir a dor ciática. Sinal de Bragard, a gente eleva o membro inferior, seguido da dorsiflexão do tornozelo, né, sentindo a dor irradiada, o paciente refere a dor irradiada. É o sinal de Bustring, em que realiza a flexão, em 20 graus aqui do joelho, uma pressão na fossa poplítea, ele vai referir uma dor radicular. Elevação do membro contralateral, né, a gente eleva o membro assintomático, se o paciente sentir dor, né, irradiada, dor radicular, a gente está frente aí a uma herniação grande, né, ou fragmento solto, uma hernia extrusa, migrada em região medial à raiz. Alguns autores até consideram como patognomônico esse teste, de hernia discal, caso ele seja positivo. Esse teste aqui de Naschle, que é o teste de estiramento do nervo femoral, né, o paciente decúbito ventral realiza a flexão aqui do joelho, a gente vai testar as raízes altas, né? Apesar de menos frequente, a gente também tem hérnias mais altas na lombar, comprometendo o nível L1, L2, L2, L3, L3, L4, tá? Que vai estar pegando essas raízes. Outra coisa importante é o reflexo, né? Em pacientes que apresentam hiperreflexia ou clonus, né? Até mesmo o teste, o sinal de Babinski ou Oppenheim, o paciente vai estar apresentando aí um comprometimento do neurônio motor superior, né, que compromete aí mais a coluna cervical e torácica. Tá? O mesmo paciente que tem uma hérnia de disco lombar, um estreitamento do canal lombar, ele pode estar frente a uma compressão medular grave. Então, testar reflexo, um sinal de Babinski ou Oppenheim é importante. Quanto à classificação, né, classificação da hernia de segundo Spengler colaboradores, aqui o abaulamento discal, você faz a pressão no disco, ele expande, tá? É o início da doença degenerativa. B aqui a gente vê a protrusão, né, que é o espessamento, aqui o disco ele expande, porém não há rompimento do ânulo. Tá? A extrusa já rompe todas as camadas anulares, extravasando o conteúdo discal, né? E a sequestrada quando perde a continuidade, ela extrui, sai e migra, tá? Perdendo essa continuidade. Tá? Lembrando que a hernia de disco, quando a gente realiza flexão, né, a gente está sujeito, aí, além da piora do sintoma, a piora dessa hernia discal. Quanto à localização, ela é dividida em central, delimitada pelas bordas do saco dural, centro lateral recesso, que é a borda medial lateral do saco dural até medial do pedículo, foraminal, a região
entre as laterais aqui do pedículo, e extraforaminal lateral à borda do pedículo, né? Por exemplo, quando a gente tem uma hérnia centrolateral, L4, L5, qual raiz que vai pegar? Raiz de L5, raiz descendente. Se eu tenho uma hérnia central, eu vou pegar também as raízes descendentes, pode pegar L5, pode pegar S1, S2, né, que pega aqui no centro. Agora, no caso de uma hérnia lateral, né, foraminal, extraforaminal, vai pegar a raiz de saída, que é o forame, foraminal. Então, uma hérnia L4, L5, por exemplo, vai pegar a raiz de L4. Tá? E nos casos um pouco menos frequentes, né, hérnias migradas, sequestradas, né, que também pode pegar a raiz emergente. Aqui um exemplo, né, de um caso, mesmo paciente apresentando uma hérnia foraminal, então uma hérnia foraminal L5, S1, raiz de saída L5, né? E no mesmo paciente também uma hérnia centro-lateral, né, e até mesmo comprimindo aqui a cauda equina. Hérnia central, centro-lateral L5, S1, pega a raiz de baixo, S1, S2, dependendo do volume dessa hérnia. O tratamento pode ser desde conservador, né, com analgesia, anti-inflamatório, fisioterapia e reeducação postural. O tempo é controverso, é de 6, variando de 6 até 12 semanas, né? E o cirúrgico, né, no caso de déficit neurológico grave, a síndrome da cauda equina, que é uma emergência. Pacientes que realizam o tratamento, porém apresentam uma dor refratária sem resposta e um déficit neurológico progressivo. No meio do caminho aqui, desde que o paciente não tenha uma compressão grave do déficit motor, você pode realizar, né, a infiltração com anestésico corticoide, que acaba aliviando os sintomas, né, da dor, né, e permite uma reabilitação aí do paciente. E nos casos cirúrgicos, né, a gente vê uma evolução aí com o tempo, né, cirurgia aberta, cirurgia, a microdissectomia, tá? Até então o padrão ouro, a cirurgia tubular e a cirurgia percutânea endoscópica, né, buscando aí uma menor agressão, sangramento e complicações. Uma coisa que tem que estar atento, né, o paciente tem uma hérnia de disco, mas ele tem uma instabilidade, ele tem uma listese, né, igual aqui, né, nesses casos de instabilidade, uma listese importante, é necessária a artrodese. Tá? Nos casos de escoliose, principalmente com laterolistese, também acaba sendo necessário aí uma cirurgia mais invasiva, a artrodese. Tá? A instabilidade segmentar, né, no caso que não seja tão esdrúxulo igual esses daqui, né, que tem uma hérnia de disco, a gente realiza o raio-x dinâmico, que é definida aí uma instabilidade, tendo uma translação acima de 4 milímetros e uma angulação superior a 10 a 15 graus. Então, voltando para o nosso caso, uma paciente jovem, com uma lombocitologia direita, já há 6 meses, piorou os sintomas, né, tanto dor como quadro sensitivo e motor, uma dor importante, aí EVA 10. Aqui a radiografia, a gente vê, né, a radiografia anteroposterior da coluna lombar, uma escoliose provavelmente antálgica, né, o raio-x em perfil, né, a gente vê que não tem nenhuma listese, esse caso aqui acabou não conseguindo fazer a inflexão e extensão, né, que seria o raio-x dinâmico devido à dor da paciente, né, que é a ressonância dela, né, a paciente obesa, né, você vê aqui a camada gordurosa, a hérnia L4, L5, né, uma hérnia extrusa, saiu para fora, né, rompeu o ânulo fibroso, centro lateral, L4, L5 à direita, aqui no corte, esse daqui é o corte sagital da ressonância, o corte axial e aqui o corte coronal, a gente vê o volume dessa herniação, né. Esse caso a gente decidiu operar, então acabamos realizando como rotina uma tomografia para ver se há uma calcificação, principalmente esses quadros de dor já crônica, né? Se até observam um início de uma calcificação pela inflamação crônica. E a conduta foi uma dissectomia endoscópica, né, por via transforaminal direita. Aqui o planejamento que a gente realiza, né, o ponto de entrada para retirada da hérnia, o posicionamento, aqui são as nossas marcações,
Vou acelerar um pouquinho aqui. A punção do disco. Aqui é o aparelho que a gente utiliza, né, o endoscópio. Que a hérnia, a gente cora, realiza uma discografia, né? Aqui seria a raiz, como é centro lateral, a raiz de L5, a raiz descendente, aqui comprimida pela hérnia de disco corada, pela discografia. Aqui é a sua retirada. Então, a gente vê aqui no vídeo, né? A raiz comprimida pela hérnia, após a retirada da hérnia, a raiz aqui, né, completamente livre. Relembrando, né, hérnia, centro lateral direito L4, L5, a raiz de L5. Que os fragmentos extrusos foram retirados, a incisão, uma alta precoce. Espero aí ter ajudado. Tem uma pergunta aqui, ó, doutor. Doutor, cirurgia está indicada para controle álgico em algum momento? Sim, depende, né? A gente tem que avaliar vários parâmetros, por exemplo, Casos a dor, agudos. a dor é a sensibilidade de cada um tem uma sensibilidade à dor. É um conjunto, avaliação do exame físico, avaliação da ressonância, por exemplo, tem pacientes que têm uma fissura no lar, uma protusãozinha, sem grande descompressão, e um quadro inflamatório, uma dor, né, significativa que não melhora com nada. Esses casos, normalmente, a gente acaba infiltrando, porque a infiltração serve tanto para melhorar a dor, como também dar uma testada se o problema realmente está naquela localização, né? Agora, ter uma ressonância, uma compressão da raiz, um quadro clínico compatível, objetivo, aí vale a pena a cirurgia para controlar a dor, sim. Tanto é que uma das indicações, não é uma urgência, na verdade, dor entra aí como urgência, né? Porque a gente sente muita dor, mas o déficit neurológico mesmo, a síndrome da cauda equina é cirurgia, não tem discussão, né? Mas em pacientes que apresentam uma dor importante, refratária ao tratamento, com uma ressonância com compressão, né, seguindo o trajeto radicular, a cirurgia vale a pena, tá? Então, agradeço aqui o convite da Regional São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre a deformidade de coluna. Começar com um caso clínico, então. Essa é uma paciente do sexo feminino, de 11 anos de idade. Ela procurou assistência por conta de uma assimetria no dorso, notada pela mãe há umas 3 semanas. Então, ela tinha essa assimetria na região torácica, não tinha histórico de trauma, não tinha dor. Ela procurou um médico na cidade de origem. Esse colega, então, solicitou uma radiografia de coluna em decúbito dorsal, e aí, nessa radiografia ele evidenciou uma curvatura ali de 60 graus. Eu não tive acesso a essa radiografia, mas foi o relato da mãe. De antecedente pessoal importante, uma menarca há 1 semana, então super recente, não tinha nenhuma outra comorbidade, uso de nenhuma medicação, nenhum antecedente cirúrgico. De antecedente familiar, um irmão gemelar, sem escoliose, foi investigado com radiografia, e um primo materno com cirurgia. Então, esse aqui era o aspecto clínico da paciente. Eu vou conversar um pouquinho sobre as escolioses e depois a gente volta aqui no caso clínico. Então, falando das escolioses idiopáticas, que acabam sendo aqui o maior grupo das escolioses, os mais comuns, as escolioses idiopáticas são aquelas em que nós não temos nenhuma outra causa para o aparecimento da deformidade. Hoje a gente divide essas escolioses em escolioses de início precoce, que tem apresentação antes dos 10 anos de idade, e as escolioses do adolescente, que tem apresentação entre os 10 e os 18 anos de idade. As escolioses de início precoce, elas incluem as apresentações antigas, como a escoliose infantil, a juvenil, e a do adolescente acabou não mudando. Então, dentro das escolioses infantis, aquelas que se apresentam até o 3º ano de vida, nós temos um predomínio do sexo masculino, em torno de 60%,
E as curvas típicas infantis são as torácicas esquerdas. No caso das escolioses juvenis, de apresentação de 4 a 10 anos, os meninos apresentam curvas torácicas esquerdas e as meninas curvas torácicas direitas. E no caso das escolioses do adolescente, o mais comum é a curva torácica direita. Dentro das escolioses idiopáticas do adolescente, existe um predomínio das meninas numa proporção de mais ou menos 3:1. A avaliação aqui da escoliose idiopática do adolescente é importante, então, ter o diagnóstico, a idade de diagnóstico dessa escoliose, exatamente para a gente poder classificar entre início precoce ou adolescente. A gente considera como diagnóstico a primeira documentação radiográfica, histórico de trauma, febre, dores, padrão de dor, dor noturna, dores com irradiação para extremidades, então braços e pernas, incapacidade funcional. Nas meninas, a menarca, a idade da menarca é um dado muito importante, presença de comorbidades, cirurgias anteriores, principalmente na região torácica, então cirurgia cardíaca, por exemplo, e antecedentes familiares de escoliose. Um exame físico, a inspeção estática é importante, avaliação de alterações de pele, então, esse caso especificamente, a gente vê que o paciente tem uma grande mancha ali na região tóraco-lombar, dorsal e lombar. Esse paciente claramente não é um paciente com uma escoliose idiopática, uma neurofibromatose, presença de pilificação, aumento de pilificação na região lombar baixa, que poderia lembrar para a gente alguma alteração de uma formação ali, como um defeito de fechamento de canal. A inspeção dinâmica, ver se esse paciente tem alguma limitação de movimento na região lombar ou no dorso. Super importante o exame neurológico, sempre buscando alterações de reflexos profundos, então hiperreflexia, presença de clonos, Babinski, Hoffman, e sempre pesquisar o reflexo cutâneo abdominal, que tem que estar presente simétrico ou ausente, não pode estar assimétrico. E dentro da avaliação mais específica, que teste específico para a escoliose, o teste de Adams, que é um teste que todo mundo deve conhecer, buscando assimetrias de dorso e da região lombar, sempre essas duas regiões, então, coluna torácica e avaliação da coluna lombar. Investigação, exame complementar, a radiografia é o exame de eleição, é um exame extremamente acessível. Esse exame tem que ser feito em ortostase sempre que possível, e de preferência sempre na incidência póstera anterior, a fim de se diminuir a carga de radiação para tireoide, mama e gônadas. Sempre frente e perfil. No perfil, sempre avaliação da região lombosacra em busca de possíveis listeses. Então, volta de 30% dos pacientes com escoliose podem apresentar espondilolisteses de baixo grau, mesmo assintomáticos. E as radiografias de inclinação direita, esquerda e tração são reservadas apenas para programação cirúrgica, não como avaliação inicial e nem como segmento clínico. Mais recentemente, a gente teve o advento de outros tipos de exame, com o intuito de diminuição da carga de radiação. Desculpa, não consegui tirar o áudio, mas aquele exame é um exame mais recente, aqui no nosso meio. Ele foi lançado em meados de 2012 e 2013, ele chama EOS. Ele é um exame que foi desenvolvido para diminuição da radiação, exposição à radiação, para os casos de deformidade principalmente. Ele é um exame que propicia uma reconstrução tridimensional da coluna, programação de tratamento. Então, infelizmente, não é um exame acessível, mas é um exame que consegue realmente diminuir bastante a carga de radiação para esse tipo de paciente. Outros exames complementares, a tomografia computadorizada, não é um exame tão utilizado hoje em dia. A gente acaba reservando a tomografia para estudo da anatomia do pedículo em casos específicos. Então, pacientes, por exemplo, com suspeitas de doenças sindrômicas, como síndrome de Marfan, que podem ter pedículos displásicos, na programação cirúrgica a gente pensa em pontos de ancoragem, a gente pode usar a tomografia como estudo
do diâmetro pedicular. A tomografia também é utilizada hoje em dia para navegação intraoperatória, também não é uma tecnologia amplamente difundida no nosso meio, mas que pode ajudar bastante em casos mais difíceis. A ressonância magnética serve para estudo do canal vertebral, acaba não sendo um estudo mandatório para os casos de escoliose idiopática típicas, mas casos com evolução muito rápida, dores noturnas, febres, traumas associados, ou curvas atípicas, ou alterações de exame físico, a gente acaba tendo que estudar o canal antes da programação cirúrgica. Então, nós temos casos, por exemplo, como síndrome Elia, que é esse caso da esquerda, com uma evolução de uma escoliose bem rápida. Essa é uma paciente de 6 anos que teve uma evolução de 20, 30 graus em 6 meses. Aqui, no caso do meio, uma paciente com uma apresentação com uma escoliose antálgica, aguda. No final de semana, ela desenvolveu essa escoliose, sem dor, mas com dor noturna, e era um tumor. E no caso da direita, uma discite, que também pode, eventualmente, apresentar ali um desvio do tronco, mas com uma posição antálgica, uma escoliose antálgica. Então, pensando nas escolioses idiopáticas, a classificação hoje utilizada para as escolioses idiopáticas é a classificação de Lenk, que leva em consideração as curvas estruturadas e não estruturadas, modificadores lombares, e, mais recentemente, tem se discutido bastante a questão do balanço sagital, então, olhar o paciente de lado, e essa é uma classificação mais recente para desvios sagitais. Então, tratamento, a gente, quando faz diagnóstico, né, então, por definição, a escoliose é uma curvatura, a gente não tem uma tendência a não chamar mais de deformidade, mas uma curvatura mensurada pelo método de Cobb, maior do que 10 graus. Então, entre 10 e 25 graus, a nossa indicação hoje é de observar, seguir esse paciente com radiografias ou exames de imagem seriados, IOS ou radiografia. Entre 25 e 40 graus, pacientes que tenham crescimento na residual da coluna, têm indicação de uso de colete. Já os pacientes que não têm mais crescimento na coluna, observação, eventualmente até o término aí de maturação final da coluna. E pacientes com deformidades com curvas acima de 50 graus, a indicação é de cirurgia independentemente do grau de maturidade esquelética. Então, o sinal de Risser é o sinal mais amplamente utilizado no nosso meio para avaliação de crescimento da coluna. Ele vai de 0 a 5, todo mundo conhece esse sinal. 0 é um paciente extremamente imaturo, 5 é um paciente já com uma maturidade completa. O problema do Risser é que nós sabemos o que acontece no Risser 0 e no Risser 5, mas entre o 0 e o 5 existe muita discussão em termos de aonde que esse paciente está com relação ao crescimento da coluna. Então, estudos mais recentes demonstraram que o sinal de Risser superestima a maturidade esquelética, ele não deve ser utilizado para guiar as opções de tratamento sozinho. 22% dos pacientes com término do crescimento pelo sinal de Risser ainda tinham crescimento residual. Então, 11,5% estavam ainda na fase de crescimento rápido. Então, o problema do Risser é você indicar a retirada do colete, esse paciente ainda estar em crescimento e evoluir ao longo do tempo. Então, uma classificação mais recente é a classificação de Sanders, que leva em consideração a ossificação dos ossos na mão esquerda, e nós utilizamos isso para pacientes com indicação de colete e para o seu segmento. Então, a questão do colete, o tratamento conservador. Esse estudo BRACE foi um estudo prospectivo randomizado, publicado na New England, que mostrou que o colete tem eficácia, mas é uma eficácia dose dependente. Então, hoje a indicação de colete para os pacientes imaturos até 40 graus é de uso de colete por pelo menos 18 horas por dia até o final do crescimento. Como tratamento cirúrgico, então, para os pacientes acima de 50 graus, o objetivo do tratamento é evitar a progressão da curva e realização da correção e artrodese por via posterior, por diversos tipos de materiais, de técnicas, e sempre utilizando a neuromonitorização. Esse, para a gente, é o padrão.
não se pode, hoje em dia, não tem mais cabimento correção de deformidade apenas com teste de despertar, apesar de que todos os pacientes têm que ser orientados, porque eventualmente nas alterações de potencial evocado pode ser necessário ainda a realização do teste de despertar. Então, voltando aqui para o quadro clínico, para o caso clínico, aquela paciente de 11 anos, com esse aspecto clínico. Então, no exame físico, a gente nota uma assimetria de ombro, o ombro esquerdo mais elevado que o ombro direito, uma assimetria do triângulo do Talley, à direita um teste de Adams, evidenciando ali uma giba torácica direita bem exuberante. No exame neurológico, sinais de Homberg, Hoffmann, Clones e Babinski todos negativos, um reflexo cutâneo abdominal presente simétrico, nenhuma alteração sensitiva-motora. Então, como exames complementares para essa paciente, radiografia panorâmica de coluna vertebral, sempre posta do interior e perfil ortostase. Neste caso, especificamente, a avaliação de maturidade esquelética não faria tanta diferença por conta do grau de escoliose dela, mas a gente sempre leva em consideração, então, o Risser, presença de cartilagem irradiada, aberta ou fechada, e a classificação de Sanders com radiografia da mão esquerda. Ressonância de coluna varia realmente com relação aqui à evolução do paciente, apresentação típica ou atípica e alteração do exame físico neurológico. Então, essa é a radiografia da paciente. Aqui algumas coisas importantes, interessantes. É uma radiografia, então, que demonstra ali uma curva torácica proximal de 87 graus, uma curva torácica principal de 78, uma curva lombar de 38. Nessa mesma radiografia, a gente já consegue avaliar o som de Risser, no caso dela, um Risser 0. E a gente consegue aqui notar que essa paciente especificamente, ela tem 6 vértebras lombares. Então, considerando essa daqui como a T12, essa daqui L5, ela tem uma vértebra lombar a mais. Então, radiografia com inclinações laterais direita e esquerda, apenas para programação cirúrgica. Nesse caso aqui, a gente tem, então, curvas, a gente consegue definir curvas estruturadas e inestruturadas. Aqui, a única curva estruturada é a curva torácica principal, que de 78 graus vai para 53 na inclinação. A torácica proximal de 37 vai para 15 e a lombar de 38 vai para 22. Então, elas são curvas flexíveis e nós temos uma cifose de T5 a T12 de 14 graus. Então, na classificação de Wenck, essa paciente acaba entrando como um tipo 1, onde a curva torácica proximal é não estruturada, a curva torácica proximal é estruturada, a lombar é não estruturada. Um modificador lombar do tipo A, essa linha azul aqui é a linha sacral vertical central. Então, ela não tangencia, ela não toca nenhum dos pedículos na região lombar, então, um modificador do tipo A. E o modificador sagital para ela é o tipo N, porque ela tem uma cifose de 14 graus. Então, entre 10 e 40, ela é um tipo N. Então, ela é um Wenck 1AN. Outra coisa que chama atenção aqui é a dissociação clínico-radiográfica da paciente. Na radiografia posta da anterior aqui, ela tem uma assimetria de ombros, onde o ombro direito é mais elevado, mas clinicamente o ombro esquerdo é mais elevado. Então, isso para a gente tem significância na hora de programação cirúrgica. O ombro esquerdo para a gente é uma definição de nível de artrodese proximal. Então, para essa paciente, objetivos da cirurgia é manter o tronco equilibrado, evitar a progressão da escoliose, então corrigir a deformidade, a curva, através de uma artrodese da coluna por via posterior, com realização de osteotomias de ponte no ápice da curva e enxertia autóloga. A técnica de correção para esse caso foi a translação da coluna pela concavidade. E aqui, para nível de artrodese proximal, sendo o ombro esquerdo mais elevado, nós estendemos a artrodese até T2. E para definição do nível distal, nós utilizamos aqui o critério como último pedículo tocado pela linha sacral vertical central, que é esta linha azul. Nesse caso, o mais proximamente aqui é L3, o mais proximamente tocado é L3. Então, essa foi a correção obtida, esse é um aspecto clínico final da paciente. Tem pergunta, doutor, o senhor consegue ver? Deixa eu ver aqui.
Pacientes esqueleticamente imaturos, femininos, já tem nominar, que indicação de cirurgia com COB, 40 ou 50. Então, é o seguinte, Danilo, antigamente o nosso critério para indicação de cirurgia era 40 graus. Hoje, o preconizado pela SRS, que é a Sociedade Mundial de Escoliose, é 50 graus. Então, 50 graus para a gente acaba sendo a indicação de cirurgia para pacientes maduros ou imaturos esqueleticamente falando, né? Então, os imaturos, com certeza. Os pacientes que já têm uma maturidade esquelética, nós podemos acompanhar, sabendo que existe um risco de progressão de 1 grau por ano, eventualmente, para esses pacientes. Então, existe indicação de cirurgia mesmo para pacientes já maduros do ponto de vista esquelético, para curvas acima de 50 graus. Os critérios para definir níveis, onde começar a determinar a artrodese na posição de escoliose. Bom, escolha de nível de artrodese é muito difícil e é uma questão de muito debate, né? O nível proximal da artrodese vai depender do tipo de curva que você tem. Então, depende da classificação. Se você tem uma curva proximal, né, uma curva torácica proximal quer dizer, ela fica lá na região de cima da coluna torácica, e você tem uma assimetria muito grande de uma vez que a curva for estruturada, ou seja, se você fizer a inclinação da curva e ela diminuir, mas ela continuar acima de 25 graus, teoricamente você precisa incluir esse nível na sua artrodese proximal. Se o seu ombro esquerdo for mais elevado, a sua artrodese vai até T2. Se o seu ombro for nivelado, você pode parar ali em T4. Tá? Então, varia bastante. O que a gente fica preocupado é com a elevação do ombro esquerdo, porque se a gente não sobe essa artrodese até T2, na hora que a gente acorda o paciente, o ombro esquerdo está mais elevado ainda. Então, a gente piora o aspecto estético do ombro. O nível distal, antigamente a gente usava a zona estável de Arrington. Hoje varia bastante. O que a gente tem usado mais recentemente é realmente traçar essa linha sacral vertical central e ver qual é o último pedículo tocado por essa linha. Isso vale tanto no plano frontal, no coronal, quanto no sagital, porque no sagital a gente tem que lembrar que o paciente tem uma lordose, então essa vértebra ela tem que coincidir tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Tá? O que a gente normalmente não faz, o que a gente evita, é artrodesar o paciente até L5. Eu não lembro a última vez que eu tive que fazer uma artrodese e descer um paciente com escoliose idiopática adolescente até L5, por quê? Quando você desce a sua artrodese até L5, você condena esse paciente a ter uma lombalgia, né? Ele vai ter só um disco, que é um disco ruim, L5-S1 com mobilidade. Então, hoje, quanto mais níveis lombares nós pudermos preservar, melhor para o paciente. Então, se possível, parar em L3 ou L4. Quando realizar fixação anterior em esqueleto imaturo. A fixação anterior para a gente, ela, de uma certa maneira, para a escoliose idiopática do adolescente, ela parou de ser utilizada, né? Nós temos técnicas de fixação anterior hoje, mas são técnicas diferentes. Então, nós temos basicamente o tethering. O tethering é uma técnica que nós não temos no Brasil. É feita através de cabos, né? É como se você fizesse uma episodese na coluna, mas em vez de você usar um grampo ou um parafuso, você coloca um cabo. Você parafusa a coluna por visão direta, através de uma toracoscopia, e você liga um cabo entre esses parafusos, e aí você tem como objetivo modular o crescimento da coluna. Essa é uma técnica que está chegando no Brasil agora, mas ela tem uma indicação muito restrita. Existem técnicas de fixação anterior para a coluna lombar, por acesso lateral. Alguns colegas têm mais experiência com isso e eles podem ser utilizados para curvas pequenas também, com a vantagem de ter níveis de artrodese menores do que quando a gente faz a correção por via posterior. Tá? Mas não é uma técnica usual. Para a correção de escoliose idiopática adolescente, o padrão mais utilizado realmente é a via posterior unicamente. Meu nome é Yoshinobu Nagase, eu sou do Hospital Municipal Caminho Carico. Quero agradecer à Regional pelo convite e parabenizar pela execução, mesmo mediante a tantos problemas que a gente está vivendo hoje. Meu caso clínico é sobre lesões cervicais.
sexo masculino, 60 anos, vítima de queda de escada, com dor e rigidez cervical. Então, o que a gente observa na radiografia, então, já logo de cara, é uma luxação C6, C7. Esse é o nosso caso clínico. Como conduzir uma luxação cervical? Como conduzir um caso desse? A gente vai concentrar o nosso conhecimento em 3 grandes momentos, na avaliação inicial, diagnóstico e tratamento, tá bom? Então, o nosso paciente geralmente vai chegar em uma prancha rígida, colar cervical, né? O colar cervical, lembrando que deve ser retirado em 2 pessoas, tirando a cabeça e outra tirando o colar. Nesse momento, a gente faz a palpação da nuca, tenta palpar os processos espinhosos, localizar algum ponto de dor importante, ou presença de gaps, presença de frouxidão nessa região, indicando lesão ligamentar. A prancha rígida pode ser mantida até a execução de todos os exames, mas depois deve ser retirado para prevenção de escara, né? Então, a gente está fazendo a TLS, e na parte neurológica, a gente tem que conhecer os miótomos e dermátomos. Então, vocês estão vendo abdução de ombro, extensão de punho. Com especialista de coluna, eu acabo não usando muito flexão de cotovelo. Flexão de cotovelo é excelente para ver de forma rápida a força de membros superiores, mas ele não consegue ver isoladamente raiz. Flexão de cotovelo usa C5 e C6 ao mesmo tempo. Uma dica que fica aqui, quando você faz a flexão de cotovelo e você mantém a posição em supino da mão, tem predominância de C5. Se você faz a flexão de cotovelo e você vê uma rotação do punho, uma pronação, existe uma predominância de C6 e provavelmente uma lesão de C5, tá bom? Todos os reflexos tem que decorar de onde vem, tá bom? E as fraturas cervicais são divididas em 2 grandes grupos. Cervicais altas, que compreendem occipício, C1 e C2, e as subaxiais ou cervicais baixas, que vão de C3 a T1. E lembrem desse dado, 40% das fraturas subaxiais são em C6 e C7. E aí, na vida e também na prova da SBOT, muitas vezes vocês podem encontrar esse dado aqui, uma radiografia cervical mal feita, né? Tipicamente, essa radiografia apresenta C2, C3, C4, C5, metade de C6, geralmente o restante sendo obstruído por uma imagem de ombro, tudo, né? Então, vocês sabem agora que uma luxação, que 40% das lesões subaxiais se encontram nessa região, e é justamente a região que acaba sendo cortada pelo ombro. Que opções a gente tem de avaliação? A incidência do nadador, onde a gente eleva um dos ombros e abaixa o outro, para ter acesso a C6, C7 e T1. E aí a gente consegue observar alinhamento, ou de forma mais atual, e ao padrão ouro, para esse tipo de investigação, as tomografias. Além disso, a gente pode ter também radiografias de transoral, onde a gente vai observar o processo odontoide, e eu gostaria que vocês prestassem atenção em ver a congruência, a preservação simétrica dos espaços articulares. Se vocês observarem sobreposição entre as massas laterais, vocês podem estar à frente de uma subluxação de cervical alta. Na radiografia em perfil, é importante observar o espaço de partes moles, o espaço entre a traqueia e o corpo vertebral de C3, não ultrapassar um espaço maior que 5 milímetros. O aumento desse espaço pode indicar o edema de partes moles e é uma das únicas imagens radiográficas visíveis, uma das únicas alterações em uma dissociação occipito-cervical, por exemplo, tá? A gente também vai observar o alinhamento dos processos espinhosos. Esse alinhamento não é tão importante assim, mas é importante observar os processos espinhosos e o espaçamento entre eles, porque aí isso pode indicar uma lesão ligamentar. Essa linha já é bem mais importante, é a linha espinolaminar, né? Ela é importante porque ela alinha as facetas articulares, pode indicar uma subluxação da vértebra. A gente também vai ter a linha posterior do corpo vertebral e a linha anterior do corpo vertebral. Critérios de instabilidade.
perda de altura do corpo vertebral maior que 25% numa fratura, um ângulo de cifotização do cobre de maior que 11 graus e uma translação maior que 3,5 milímetros. Eu quero que vocês lembrem, então, também de ver a faceta articular. Um macete é tentar interpretar as facetas como losangos. E são losangos que se empilham umas às outras, como nessas duas primeiras. Quando elas se encontram ponta com ponta, indica uma luxação facetária. Ah, mas eu posso ver isso através do corpo. Esse grau de luxação cervical só ocorre com luxações bifacetárias. Se você tiver frente a uma luxação unifacetária, você vai ter que recorrer a essa estratégia. Radiografias dinâmicas, elas são usadas sim, é um método simples, rápido, e precisa ter certos critérios. Paciente alerta, Glasgow 15, tá? Ele é feito de pé ou sentado, tá? Ortostase, sem alterações prévias, e aí você faz esse dinamismo para tentar ver, exacerbar alguma lesão e tentar esclarecer alguma origem de dor. Outros exames que a gente usa são a tomografia, né? Um excelente exame para ver parte óssea, né? E articulações, tá? Então, aqui na seta azul, a gente observa o quê? A faceta superior, a articulação superior da vértebra inferior, ao mesmo tempo que a gente observa a faceta, a articulação inferior da vértebra superior, né? Então, quando a gente observa isso, a gente está frente a uma luxação, né? Porque elas deveriam estar uma em cima da outra, e não vistas ao mesmo tempo. A ressonância é um exame bom, é excelente para ver fraturas, tudo. Entretanto, ela tem limitações. Então, se o paciente tem mobilização cervical, se ele está entubado, esses elementos atrapalham a realização do exame, tá? E é um exame que demora, no mínimo, 30 minutos para ser feito, enquanto que uma tomografia, os cortes da tomografia demoram em torno de 2 minutos, 10 minutos para organizar as imagens, mais 2 minutos para fazer o exame. Aqui na seta vermelha, então, e onde que a ressonância brilha? Na exposição das partes moles, né? Então, na seta vermelha, a gente observa que é um hipersinal mostrando ruptura dos ligamentos posteriores da coluna cervical. Ele também pode ver a medula, né? E aí, aqui a gente, na seta amarela, a gente observa um hipersinal da medula indicando uma lesão medular. Disco intervertebral também, quando apresenta um hipersinal exuberante, também indica lesão aguda do disco intervertebral. Tá? E aí a gente vê aqui o nosso caso. Então, a gente tem a luxação, tem que lembrar das colunas de Dennis, né? Então, a Dennis dividia a vértebra em anterior, disco intervertebral e ligamento longitudinal anterior. A coluna média é a versão posterior da coluna anterior, então, metade posterior do disco intervertebral, metade do corpo, ligamento longitudinal posterior. E aí o posterior fica, então com todas essas estruturas, faceta, processo espinhoso, lâmina, processo transverso, se for no caso da vértebra tóraco-lombar, mas no caso cervical, lâmina, processo espinhoso e ligamentos. E aí a gente tem os critérios de White e Punjab, né? Que aí, com 5 pontos ou mais, já indica a necessidade de tratamento cirúrgico. Então, a gente tem elementos anteriores, no nosso caso também, a gente tem elementos posteriores, obviamente. O teste do estiramento é um teste que gera muita dúvida para vocês, é cada vez menos feito por causa da ressonância, é um método para evidenciar lesões ligamentares, tá? Como ele é feito? Você leva o paciente para o centro cirúrgico, ele é acordado, você traciona o crânio, né? Sob imagem de radioscopia ou raio-x seriado. Essa tração é feita com auxílio de pinça de Gardner ou halo craniano. Raramente você faz uma tração com faixas na cabeça, tá? É muito incômodo. E aí, ele é positivo se tiver alterações neurológicas, um aumento do espaço intervertebral maior que 1,7 milímetros em relação à posição de relaxamento ou também um aumento de ângulo de 7,5 graus em relação à posição de relaxamento. O teste vai sendo feito até uma tração de 1/3 do peso corporal, tá bom?
e não teve essas alterações, ele é considerado negativo, mas, de novo, é cada vez menos feito por causa da ressonância. Também a gente tem o que a gente falou de critério de estabilidade, né? Então, a translação maior que 3,5 milímetros e uma angulação de maior que 11 graus, tá bom? O White Punjab também considera elementos neurológicos, aqui então lesão medular, lesão de raiz, a gente também recebe pontuações para o caso. Né? Allen Ferguson também fez uma classificação das fraturas cervicais, das lesões cervicais, só que é baseado em mecanismo de lesão. No nosso caso, ele tem um grande componente de elementos posteriores, né? Então, tem a ruptura dos ligamentos posteriores, a energia do trauma passa através do disco, mas não tem destruição do corpo vertebral. Então, a gente considera ele como uma flexodistração. Tá? Na classificação AO, Spine Magill, né? A gente sabe que o tipo A é por carga axial, né? Então, geralmente está associado a fraturas do corpo vertebral. Não, no nosso caso está mais por uma distração, né? Então, uma flexão, um tipo B1. As do tipo C estão associadas a mecanismos de rotação, geralmente com lesões mais graves ainda. E aí, como tratamento, a gente pode inicialmente fazer uma tração craniana. Como ela é feita? Colocando a fixação, então aqui a gente tem uma pinça de Gardner, e aí a gente fixa 1 a 2 centímetros acima da orelha, com carga inicial de 2 a 5 quilos, dependendo da literatura, e acréscimo de 5 quilos a cada 15 minutos, até obter a redução da luxação, ou até chegar a 1/3 do corpo, do peso do paciente. Distrações estão contraindicadas em dissociações occipitocervicais e fraturas do tipo 2A do enforcado. Tratamento conservador, no nosso caso, não está indicado, é uma lesão muito grave, tá? Mas, quando é feito, ele é feito com colar cervical em torno de 6 a 8 semanas, e se a gente precisar de mais estabilidade, Alovest, né? O Alovest é um tratamento que, apesar de ser conservador, pode dar muitas complicações. Ele dá mais estabilidade que o colar Filadélfia, usado em fraturas cervicais altas, mais frequentemente. Mas a gente tem que lembrar que uma contraindicação relativa famosa é paciente idoso pelo aumento de incidência de pneumonias e infarto. Tá? E aí a gente vai falar sobre as alternativas de cirurgia, tá? A gente pode operar o paciente por via anterior ou por via posterior. A via anterior é uma via que apresenta uma vantagem muito grande, porque dá acesso ao corpo vertebral e dá uma chance de descompressão de canal muito boa. Certo? Então, se tiver uma fratura explosão com retropulsão de fragmento, é a via de escolha nesses casos. Tá? Então, a gente faz uma via entre o esôfago e a bainha carotídea. É possível fazer a redução intraoperatória? É difícil, mas é difícil. Então, essa é uma desvantagem para essa via, mas lembrando que ela faz uma excelente descompressão, então, do canal. Agora, a via posterior, que foi a via escolhida para o nosso caso, né, para a nossa luxação, ela, então, a gente faz uma dissecção, faz uma linha mediana e faz uma dissecção subperechial, e ela dá um acesso muito bom às facetas articulares. Então, a gente tem... e o que dificulta a redução nessas luxações? Geralmente é por culpa das facetas articulares. Então, a gente tem manipulação direta dessas facetas, tira o que estiver interpondo, faz uma ressecção pequena das facetas articulares, se for necessário, e aí faz com muita facilidade essa redução. Desvantagem: se tiver uma fratura de corpo vertebral, ele não dá acesso ao corpo e não permite uma grande descompressão. E aí a gente finaliza com fixação através de parafusos de massa lateral. Agradeço o convite e eu desejo boa sorte a todos.